Meu amigo, eu te peço um pouco mais da sua atenção nesse editorial, porque a gente vai falar de uma coisa que está acontecendo em função da política, mas essa atinge diretamente o seu bolso. Atinge o valor que você paga nos remédios, atinge o valor que você paga nos alimentos, no transporte, no carro, na gasolina, atinge tudo na sua vida. Atrapalha tudo na sua vida. Então, sim, esse vai ser um daqueles editoriais e nós vamos tratar um pouco mais de economia. Mas é importante. Sempre vai ter uma pessoa limitada, uma pessoa idiotizada que vai chegar até você e tentar defender as medidas econômicas desastrosas que esse atual governo está tentando fazer. E não dá para a gente acreditar que isso é bom, porque não é. Vamos começar a entender a regra do jogo? Vem comigo. Então, se você quer saber mais de economia, siga a gente no canal, curte, compartilha, dá um like que é muito importante. Matéria da Globo, pessoal. Vocês têm noção que é a Globo escancarando contra o Lula da reforma tributária que o Lula apoiou? É a Globo dizendo, pô, o Bolsonaro estava certo em argumentar que o imposto vai ser o mais caro do mundo. Matéria da Globo, reforma tributária. O imposto de 25% sobre o consumo no Brasil seria um dos maiores do mundo. Maior do mundo. Uma fundação que atua há mais de 80 anos, a Tax Foundation, falou que nós vamos ter o maior imposto do mundo. E aí você sabe o que o investidor faz ao ver um país que tem o maior imposto do mundo, que vai produzir para o consumo? Vai fugir. Não vai estar mais aqui. Então presta atenção, nós hoje, e você que é o defensor dos pais dos pobres, porque o Lula vai se preocupar com os mais pobres, eu sou tributarista. Eu vou te explicar de uma forma bem simples. O imposto maior é sobre o consumo. Você tem noção de quanto você paga sobre o consumo? Eu vou te explicar. Matéria do UOL Economia, tá? Do UOL. Quantos dias o brasileiro precisa trabalhar no ano só para pagar impostos? Presta atenção. 147 dias por ano. Você, brasileiro médio, 147 dias por ano você trabalha, ou 4 meses e 27 dias, bem dizer 5 meses. Esse é o tempo médio que o brasileiro teve que trabalhar em 2023 para dar conta dos impostos. O dado é de um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que é realizado anualmente a estimativa com base. Presta atenção, impostos são mais de 40% do rendimento do brasileiro. Vamos lá, vou explicar fácil. Você tem um salário de R$2.000 por mês, correto? 2.000. Você ganha R$2.000 por mês. Dos 2.000 que você ganha, você vai comprar produtos, seja para você se alimentar, para lavar o bumbum, para tomar medicamento. Você não vai comprar? Nesses produtos que você vai comprar, tem impostos. Então, se você gastar os seus 2.000 comprando produtos básicos, 800 não é seu, é do governo. Só lhe sobra 1.200. Você entendeu o quanto isso é desastroso? E aí quando eu pergunto por que o imposto sobre consumo afeta mais o mais pobre? Vou te explicar por quê. Porque o mais pobre, ele, na prática, quando cai o salarinho... Hoje eu conversei com o Uber, eu estava voltando para casa e conversei com o Uber, e ele super empolgado, porque esse mês ele tirou R$8.000 só com o Uber. Tava empolgadíssimo. 8.000, uma boa grana. Não é pouco não. Só que ele vai gastar esse dinheiro. E no final das contas, vai sobrar pouco para ele poder guardar. Essa sobra é a sobra não tributada, porque ele não investiu ela no consumo. Ele deixa de gastar os 40%. Então, resumindo para você, se você ganha R$2.000 e você gastar os 2.000, você precisa gastar os 2.000 para viver, 800 ficou nos impostos. Se você ganha R$3.000 e só gasta 2 para sobreviver, você gastou 800 em impostos desses 2.000. Os 1.000 que sobrou, você vai investir. Esse você não colocou imposto nele, você não comprou. O rico
ganha 100 mil reais. Dos 100 mil, ele gasta 4, 5, 10 para viver bem. 90, ele joga para o banco e vai fazer isso render. Você entendeu que o pobre é mais afetado? E aí qual é a solução brilhante? Olha, vamos reduzir impostos sobre os pobres, correto? Ou então vamos aumentar impostos? Não, já se paga quase 40%. Aumentar imposto nunca é a solução. E aí vem a brilhante ideia dessa turma que não entende nada de economia e cria um imposto sobre grandes fortunas, ou imposto dos super ricos. E aí eles preveem arrecadar 45 bilhões de reais e até 2026 com taxação de fundos dos super ricos. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Esse cara da Uber que eu citei para vocês que estava super empolgado, ele não é super rico. Mas os representantes da Uber que estiverem em atividades aqui são super ricos. E aí, se a carga tributária em cima da Uber aumentar demais, a Uber vai embora do Brasil. E o que vai acontecer com esse cara que estava empolgado por ter ganhado os 8 mil na Uber? Rua. O que vai acontecer se você taxar os super ricos? Os caras vão sair do Brasil. Os caras vão pular fora. Quer um exemplo? Pra você sentir que eu não estou mentindo? Matéria aqui, ó, do estado de Minas. Tributação dos super ricos não funcionou entre os países, em outros países. A expectativa do governo é embolsar 24 milhões em impostos até 2026, mas certamente os ricos deverão levar seu dinheiro para outro lugar. É o estado de Minas falando, é todo economista sensato. Eu estudei isso essa semana no meu MBA em economia. É o básico. Você caça oportunidades, o dinheiro é volátil, ele vai para onde você está. Diferente de terras. Isso é outra coisa. O investimento no agro. Mas o investimento em dinheiro, ele vai para onde você está. Se eu tiver 2 milhões na minha conta hoje e sentir que o Brasil está uma porcaria, eu vou para o Uruguai. E lá no Uruguai, os meus 2 milhões de reais irão comigo. E aí eu não invisto em mais nada. Você acha que eu vou investir em empregos aqui no Brasil, alguma coisa? Não, vou investir no Uruguai. Porque lá não cobra esse imposto. É simples, assim. Deu para entender? E aí, falar que essa ideia pode dar certo é insanidade. Dá uma olhada. Super ricos abandonam a Noruega em massa após aumento de impostos. Essa matéria é de hoje, 30 de agosto. Um número recorde de noruegueses super ricos está trocando a Noruega por país com impostos baixos, em uma reação à decisão do governo de centro-esquerda, da esquerda, de aumentar os impostos sobre a riqueza 1,1%. Ó, foque em mim. Tem que aparecer minha cara aqui para você ver. Noruega colocou um imposto de 1,1%. E os super ricos da Noruega saíram da Noruega. A genialidade do economista que nunca estudou aqui no Brasil, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, de que disse que o FMI todo está errado, a alma mais honesta desse Brasil, coloca 20% aqui na República das Bananas. É de brincadeira? O desemprego em massa vai acontecer aqui no Brasil. Só não vê quem não quer. Ou você acha que o Brasil é melhor do que a Noruega? O Brasil vai ser mais centrado do que a Noruega. Não! O Brasil está fazendo isso para gastar mais. O Brasil está fazendo isso para investir mais. Sabe em quem? Nos companheiros. Aumentando agora mais um ministério. Vai para o 38º ministério. Para quê? Para gastar mais o nosso dinheiro. E aí você vai ver o resultado disso aqui. 55 Investe e Conexão Política, essa matéria aqui. Simone Tebet defende aumento de impostos. Então a solução não é cortar gastos, é aumentar impostos. Para bancar o quê? Os gastos do governo Lula. O que melhorou na sua vida com o governo Lula em relação a gastos? A ministra do Planejamento, Simone Tebet, antecipou os dados da proposta orçamentária de 2024 em uma audiência no Congresso Nacional. O orçamento será oficialmente enviado aos parlamentares hoje.
A proposta orçamentária leva em consideração o novo calabouço fiscal aprovado pelo Congresso, que substitui o teto de gastos e permite que as despesas do governo aumentem acima da inflação, de acordo com o crescimento da arrecadação. É ilógico, é irracional isso aqui. Nós vamos passar tempos difíceis. E aí, qual o resultado foi disso? O mercado não entende nada de dinheiro. Quem entende é a Simone Tebet, que disse, não, nós temos que bancar o Lula para ele gastar mais, para ele viajar com a Janja, para ele dar mais ministérios. Hoje, os prefeitos que fizeram um L lá do Nordeste estão fazendo greve. Greve de prefeito é igual greve de artista, né? Ninguém nem repara a diferença. Mas a grande questão é que eles não estão recebendo, estão cobrando que Lula cumpra as metas do governo Bolsonaro. E o resultado da Simone Tebet ter falado besteira de que Lula pode sim gastar mais. Qual é o resultado? Escuta. O Ibovespa B3 teve o pior desempenho do mundo hoje. O Brasil teve o pior desempenho do mundo nas bolsas de valores. Os super ricos que investem no Brasil falaram, eu investi nessa merda? Tô fora. Quero isso não. É o Pablo Spyer falando aqui, ó, o pior investimento do mundo hoje. Adivinha quem? Nós. Com os investidores preocupados com o estouro das contas públicas do Brasil. O déficit do governo atingiu quase 36 bilhões de reais no mês de julho. Você sabe o que é isso? O governo, para bancar a companheirada, para 2 dias de hotel do Lula custar 200 mil reais, para Flávio Dino ficar passeando com o avião da FAB, para eles ficarem colocando o Lupe e a Aniele Franco com um salário de quase 1 milhão por ano, para ficar colocando a Dilma lá no BRICS com salário milionário, para Lula falar agora e indenizar a Dilma com mais de 7 milhões, gastaram 32 bilhões só no mês de julho. E aí, a solução? Parar de gastar, né? Não. Aumentar mais impostos. Acima dos 32 bilhões que estavam previstos. Foi o segundo pior mês de julho desde que o estudo do Tesouro Nacional começou a ser computado em 1997. Só em julho de 2020, no auge da pandemia, o resultado de julho foi pior do que este julho. A divulgação coincidiu com sinalizações bem ruins da ministra do Planejamento, Simone Tebet, sobre o orçamento de 2024. Segundo ela, serão precisos 168 bilhões de reais a mais de receitas novas para que o governo consiga cumprir a meta de déficit zero no ano que vem. O número é bem maior do que estava sendo dito até agora. O Ibovespa... Vocês viram? Será que precisa dizer muito? Será que precisa ser muito inteligente? E esse tipo de gente, pessoa limitada, defendendo a taxação do super... É porque o rico paga menos? O rico paga menos. Sabe por que o rico paga menos? Porque o rico é produtivo. O rico produz... E eu não estou falando produtivo porque trabalha mais que o pobre. Não venha colocar essas palavras na minha boca. O rico produz emprego. O pobre não consegue produzir emprego. É simples assim. Então vamos lá. Olha, eu vou criar uma empresa aqui no Brasil... E eu vou contratar 15 pessoas, mas eu preciso pagar menos impostos. Não, tudo bem, vai ter 15 pessoas trabalhando. Essas pessoas vão circular riqueza e eu vou arrecadar impostos com base na circulação da riqueza dessas pessoas. Ok? Mas se não me dá essas condições, o país vizinho me dá. Eu vou produzir no país vizinho. Você entende? Não é tão difícil de entender. Então, a gente começa a chegar num momento, numa fase... em que a gente percebe nitidamente que nós estamos indo para o buraco. Para encerrar aqui, eu vou citar uma matéria aqui do William Wack. Esse cara é genial, o William Wack. Eu gosto muito dos comentários dele. E parece que o Lula vive num mundo de Nárnia. O mundo na cabeça do presidente Lula é igual ao fantástico mundo do Bob, né? Essa publicação eu peguei do Instagram do Pedro Lupion. E olha só o que o William Wack fala aqui. O mundo na cabeça do presidente Lula está na ponta da língua e a língua dele bastante solta. Guerras começam e são feitas só pelos países poderosos que estão no Conselho de Segurança, disse hoje o presidente. Não é bem assim.
Basta lembrar as guerras no Congo, Mianmar, Iêmen. Mas agora os BRICS vão mandar mais do que o G7, que reúne algumas das principais nações industrializadas do mundo, prosseguiu Lula. Não é bem assim. O G7 é forte, pois controla boa parte do sistema financeiro, boa parte da inovação tecnológica e tem valores em comum, ao contrário dos BRICS. BRICS tem uma questão em comum: a maioria é ditadura. Só isso. No Brasil, grande parte da causa da desigualdade está com quem não paga imposto de renda, afirmou hoje o presidente. Não é bem assim. As causas de desigualdade no Brasil são profundas e se perpetuam numa economia fechada de baixa produtividade e sufocada pelo peso do Estado. Sufocada pelo peso do Estado. Essa palavra é genial. Sufocada pelo peso desse verdadeiro Leviatã, como diria Thomas Hobbes, que massacra o cidadão que quer o dinheiro para fazer isso girar na economia. E aí a gente tem que bancar corruptos da Lava Jato, corruptos que colocam dinheiro no vaso sanitário quando são descobertos. Deputados e senadores não representam trabalhadores, não votam em interesse do povo, segundo o presidente. Não é bem assim. Parlamentares representam eleitores e também votaram em Lula não só trabalhadores. Só o trabalhador é quem produz riqueza, disse Lula. Só ele contribui efetivamente para o crescimento da economia. Não é bem assim. Qualquer economia moderna depende também de empresários, produtores rurais, industriais. O presidente tem se sentido à vontade para falar o que lhe dá na cabeça. E que os mais diversos problemas se resolvem com frases de efeito e essa língua afiada. Não é bem assim. Não é bem assim. Acorda. Vamos pro buraco. Enquanto tem muita gente desavisada, fazendo L e achando que as medidas econômicas desse governo são prósperas. Frases populistas. Vamos dar picanha de graça. Isso não resolve. Isso não é nada. É simples assim. Certo? Grande abraço. Fica com Deus e até o próximo editorial.